A paz com todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo e agradecendo sempre agradecendo a vocês, aos meus inscritos, aos meus amigos virtuais, que sempre após o conteúdo do vídeo comentam e nos dando sempre palavras confortadoras, de carinho, de gentileza. E eu sou muito grata a vocês, tá bom? Muito mesmo. Sintam-se abraçados, né? Tempos de quarentena, é um abraço bem gostoso, tá bom? E vamos que vamos, né? Sempre falando assim das nossas coisas, das nossas experiências, lembrando sempre que este é um canal de opinião, de comentário e de reflexão, de minha responsabilidade, baseado naquela Constituição do artigo 5, que nos confere, né, esta liberdade. Não se sabe há quanto tempo, mas por enquanto nós estamos aí, né? Então, irmãos, eu quero falar agora, me veio a inspiração sobre, sempre quando eu estou sentada nos bancos, que vem a palavra do Evangelho, né, do Novo Testamento, sobretudo das passagens do nosso Mestre, Jesus, eu tenho assim imaginação muito fértil, né? E eu fico lembrando, e vem assim, lembrando não, imaginando, né? Ele andando, o povo atrás dele. E aí eu lembro que ele pregava nas praias, né? Nas cidades, e o povo ia atrás dele, e aí dali a pouco eles, por certo, se sentavam em algum local para ouvi-lo, né? E eu fico imaginando assim, não tinha microfone, não tinha caixa acústica, não tinha todo esse aparato tecnológico que tem nas igrejas, né? E por certo, irmãos, eu acredito que para ele falar ao vivo ali, sem microfone, né? As pessoas ficavam muito silenciosas para ouvi-lo. Muito silenciosas, muito quietas. Porque senão não dava para ouvir. Era um lugar aberto, né? Todo mundo sentado. E deveriam ouvi-lo assim, com bastante atenção, né? Com bastante cuidado. E vocês veem hoje nas denominações, o presbítero vai falar, já anuncia o versículo, a igreja já entra em polvorosa e aquele barulho, né? E se o presbítero então tem o dom, né? Que todos têm o dom, né? Tem uns que têm mais, outros menos. E se o presbítero for assim aquele eloquente, né? Que tem o dom da oratória, não se ouve nada do que ele fala. Porque a igreja fica totalmente em convulsão. Ele nem terminou ainda de ler, nem começou a exaltar, e eles começam ali, né? E falando, e falando, e falando, né? E não
não se ouve nada. E na pregação, então, piora. Muito, muito, muito. Se vocês quiserem entender o que eu estou falando, veja aí no YouTube. Antes, né, de liberarem, né, que agora liberou o culto, mas antes mesmo de liberarem as coisas que eram muito proibidas, né, muita gente publicava já no YouTube. E aí o que acontece? Eles postaram no YouTube. Então veja para vocês ver a barulheira que é um culto, principalmente dentro da graça maravilhosa. Muito barulho, não se ouve o pregador falar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, eu acho assim que as pessoas não têm educação e eles também devem gostar, né? Eles devem gostar daquela barulheira, porque ele tá lá falando, e, né? Que nem dizem, né? Os mais jovens, ele tá lá arrebentando e falando, e o povo naquela barulheira, e criança chorando ao fundo. Assistem lá para vocês verem no YouTube. Principalmente assim, em algum culto assim muito, né? Então eu fico pensando, gente, é um momento de reflexão, de introspecção, né? De ouvir, de ler, né? Tá lendo ali a passagem, né? Vamos ficar em silêncio, vamos ficar na meditação? Não, e um grita de cá e o outro grita de lá, e o que tá na presidência, nossa, né? Então eu estava pensando nisso, que realmente as religiões é assim uma coisa misteriosa, né? Aí aquele povo todo depois sai dali e, e vão para casa. E pelo jeito não fez muito efeito, né? Aquilo ali, espiritualmente, não fez muito efeito. Porque acabando aquela empolgação, eles voltam para suas casas, para o dia a dia, para a prática do dia a dia. E a coisa fica assim terrível, né? Porque vocês façam as contas, irmãos. Não é que a gente está aqui querendo desestimular ninguém para ninguém mais frequentar as igrejas. A nossa opinião e o nosso comentário é para que vejam como está na minha cabeça, né? Lógico, tá tudo muito esquisito. Porque se aqueles cultos e aquele barulho todo, né? Não vamos falar barulho, porque tem algumas pessoas que se ofendam, né? Mas se tudo aquilo, toda aquela manifestação, se tudo aquilo realmente for uma coisa dos céus, tinha que ter efeito nas pessoas, não tinha? Porque quando Jesus passava, falando com os pecadores, chamando as almas, avisando as almas, falando das coisas da eternidade, porque foi esta a vinda dele aqui na terra, né? Advertir-nos da vida espiritual, que nós temos que um dia dar conta da nossa alma. Ele veio para isso, para nos trazer luz. Se cada culto desse, com toda essa manifestação, realmente tivesse um efeito assim, vamos dizer, com mínima porcentagem que fosse, ao término de um ano, toda aquela comunidade daquela igreja, daquela denominação, estariam com todos os seus problemas resolvidos, não é?
Porque vocês vejam, toda noite, 3 vezes por semana, ou tem denominações que é mais, né? E não é só, não estou falando só da graça não, da maravilhosa, é todas é assim, quanto mais barulho, quanto mais, né, é melhor, eles acham, né? Ao término de um ano, uma comunidade de 200, 300 pessoas, né, no cabo de um ano, já estaria todos eles recebido a sua bênção, a sua graça, o seu milagre. E vocês reparam que não é assim? Ao término de um ano, e se arrastam às vezes por muitos anos e por muito tempo, cada um com a sua cruz. Claro que tem bastante gente, né, que é agraciado, que recebe, mas a grande maioria não. Então eu fico me perguntando, e hoje eu sei o que eles querem dizer, as pessoas, né, do mundo que não gosta de crente, que realmente critica muito, né, os crentes, os evangélicos, exatamente por causa disso. E tem muita gente que se diz ateu, que sabe levar a vida, irmãos, mais comedidamente e na prática do seu dia a dia, muito melhor do que esses que ficam lá o dia, a noite e depois, né? E quando a pessoa se diz ateia, não é que ela não crê em Deus, ela não crê nessas manifestações. Ela crê em alguma coisa, porque vocês podem ver, a maioria são pessoas éticas, tem bastante moral, dignidade, né? Mas elas se dizem ateias porque elas não professam nenhuma religião. Mas elas creem em alguma coisa, porque se elas não crescem, porque é isso que a religião faz, amedrontar os fiéis, né? Eu acredito assim, eles creem em alguma coisa, porque a vida deles é uma vida regrada e eles não têm imposição nenhuma de um líder religioso, nenhum compromisso com nenhuma denominação, e eles representam muitas vezes o ser humano de uma maneira muito edificante. Coisa que muitos evangélicos, né? Hoje em dia, vocês veem, estão aí na política, né? Entraram na política, aprontando. E quando não se corrompem, né? São fanáticos. Então, irmãos, eu estava pensando aqui, como o Senhor Jesus pregava, né? Eu acho que ele não ficava discursando na cabeça, aliás, não ficou discursando na cabeça do Pedro, né? Dos apóstolos. Olha, vem comigo, hein? Vocês não vierem comigo, vocês vão ver, hein? Vem comigo, me acompanhe. Porque se vocês não vierem, olha, eu vou pesar a mão de vocês. Quando chegar ali na esquina, vocês vão ver. Vocês vão morrer atropelados, vou jogar vocês numa cadeira de rodas. Olha, eu vou fazer muita coisa ruim para vocês. Ele não falava assim, né? Lembra de Zaqueu? Estava lá em cima da árvore. Ele não ficou na cabeça do Zaqueu. Olha, Zaqueu, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Se toca. Se você não se converter, olha o que eu vou fazer com você. Não. Olha que a multidão estava bem grande, né? Claro, ele era Deus, né, irmãos? Metade homem, metade Deus. Não vamos nem querer se comparar, né? E mestre, né? Mas ele deve ter olhado assim, né? Visto Zaqueu ali. Vocês sabem, Zaqueu mexia com negócio de impostos.
era um homem do governo, né? E ele olhou para aquele homem e só falou: hoje me convém de morar na tua casa. Só isso, não ameaçou, não falou nada. Então vocês vejam que realmente a religião é a arte de amedrontar as pessoas, quando o dever delas era ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas. Porque o mestre não disse: meu povo sofre por falta de entendimento. Então, a religião estaria, né? Porque ele disse: ide pregai o evangelho, ide pregai o evangelho. E eles não fazem isso. Eles tinham que pregar o evangelho como ele pregava o evangelho. Com mansidão, para as pessoas que tinham dificuldades na vida, para os doentes, para os enfermos, para os pecadores. Não é assim? Ele não disse: eu vim para os enfermos. Muita gente não precisava estar ali atrás dele. Quem estava atrás dele? Realmente quem precisava se arrepender, quem estava vivendo uma vida promíscua, né? Tanto que nas passagens toda deixa claro isso. Vai e não peque mais. Quando dentro das religiões é diferente. Eles querem que você fique ali anos e anos e anos e anos debaixo daquelas imposições deles, e à noite eles fazem aquelas pregações amedrontadoras e que fica ali, sei lá, meia hora, 20 minutos naquela empolgação, naquela coisa que parece que o céu se abriu, né? Parece que o céu se abriu. Muitas vezes eu acredito que realmente acontece alguma coisa espiritual. Não estou generalizando. Há cultos, irmãos, maravilhosos, mas a maioria é só empolgação. Tanto da parte do presbítero, que às vezes é narcisista, se acha, porque isso existe, não adianta falar que não, né? Todos nós somos humanos, todos nós temos vaidades, né? E a vaidade dele ali em cima, né? Daquele povo se manifestando e o povo achando ele o máximo e a sua pregação maravilhosa e isso e aquilo, e o povo achando que aquilo ali é uma coisa espiritual. Devia de ser uma coisa calma. Ele deveria ensinar, não ficar aterrorizando. E porque eu vou fazer isso, e porque eu vou fazer aquilo, e porque eu vou fazer aquele outro. Sei lá. É isso que eu estava pensando aqui com os meus botões. E é esta, irmãos, a proposta de nós, os que estamos fazendo estes vídeos. A proposta não é reformar igreja nenhuma, porque a igreja ela não quer se reformar. A igreja é isso mesmo. Porque se todo mundo ter entendimento e todo mundo chegar ao conhecimento do que é realmente a espiritualidade, as igrejas fecham. E vocês viram também como realmente é uma marca? É um CNPJ? Não se pode cantar hinos, não se pode cantar isto, não se pode falar aquilo, como se fosse um produto. Tem um canal de uma pessoa que eu sigo, e não foi a Graça Maravilhosa, foi uma outra denominação, uma denominação milionária, cuja é de uma pastora. Ela derrubou o canal dele. E porque ele usou, né, um trecho de uma fala dela. E tá assim, eles não querem de maneira nenhuma perder.
esse nicho desse povo? Eles vão viver como? Eu até acho, irmãos, finalizando, que uma pessoa que compõe uma música, né, uma poesia, uma empresa que faz um produto, né, ela investe naquele produto, ela faz propaganda daquele produto, né? Ela investiu naquilo, aquele produto ficou famoso na praça, ela está faturando aquele produto, ela jamais vai querer que alguém faça um produto similar, né? Descobre lá a fórmula dela e faça um produto similar e lance no mercado para concorrer com ela. É claro que não. Ela é uma empresa. Agora, a pessoa querer derrubar canal e fazer tudo isso que eles estão fazendo, porque as pessoas estão falando sobre algumas coisas de que viu lá dentro, a pessoa querer derrubar, querer dar strike, ela não tem produto nenhum. Aquele produto, irmãos, não pertence a eles. E aquilo lá, eles estão fazendo da palavra, eles estão fazendo do evangelho um produto deles, de autoria deles. E não é, o produto não é deles, não. E eles estão tratando como um produto, quando não é um produto. Ide e pregai o evangelho. Aliás, tinha que ser pregado de graça. Como ele enviou os discípulos, e ele disse a Pedro: quando vos enviei sem bolsa e sem alforje, faltou-lhes alguma coisa? E ele respondeu: nada, Senhor. Não nos faltou nada. Então, que história é essa agora? Direitos autorais, não se pode falar isso, não se pode falar aquilo, tem que se ter o máximo de cuidado. A palavra é produto deles, das igrejas. Falou mal desse pastor? Processo. Falou mal daquilo? Processo. Opa, o que é isso? Então é isso, irmãos. Nós queremos que vocês, que todos nós, alcançamos este nível de espiritualidade. De que tem muita coisa errada aí. E principalmente agora. Claro que não foi sempre assim. Tempos antigos não era assim, não. As pessoas respeitavam o templo lá, entravam, não conversavam, não tinha barulho, não tinha nada, não. Era realmente como uma essência do evangelho. Mas agora parece que quanto mais barulho, melhor. Quanto mais empolgação, melhor. E o que realmente interessa não está havendo. Que é o quê? A libertação do povo. Tá bom? Irmãos, espero grandemente do fundo da minha alma que vocês tenham entendido. Porque tem pessoas, irmãos, que distorcem, não entendem, não estão preparadas, né? Como na semente, né? Que jogou. E a gente sabe da responsabilidade. É muito grande a nossa responsabilidade. Então era isso, tá bom? Que a graça e a misericórdia de nosso Deus esteja dentro de nossos corações para sempre. E nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, nos defenda, irmãos, nos defenda de certas coisas que estão acontecendo no meio, no dito lugares santos. Amém?